Os exportadores para a Argentina devem ter tempos difíceis até o final do ano. O país, que havia liberalizado um pouco seu regime de importações, deve voltar ao clima de barreiras comerciais que marcou todo o ano de 2012 e fizeram com que as compras da Argentina ao exterior caíssem fortemente. A razão é a queda no nível de reservas internacionais da Argentina, que se reduziram de 48 bilhões para 37 bilhões de dólares ao longo dos últimos 12 meses. É o menor nível de reservas internacionais que a Argentina tem desde 2007. Com a volta das barreiras comerciais, que devem acontecer por meio das declarações juradas de antecipação de importações, o Brasil deve ser o principal atingido. Essas declarações juradas de antecipação de importações são uma formalidade burocrática que a Argentina criou em fevereiro do ano passado, que faz com que todas as importações do país tenham que ser autorizadas caso a caso. O Brasil vende para a Argentina insumos para a indústria, produtos que são relativamente fáceis de substituir ou contingenciados, quando o importador ou a empresa tem um razoável nível de estoques. O mesmo não se pode dizer de outras compras externas que a Argentina faz, sobretudo na área de energia. A Argentina tem um problema de déficit energético grave e traz gás liquefeito de petróleo do Oriente Médio e faz compras de petróleo mesmo de outros fornecedores. Também a Argentina tem dificuldade de contingenciar ou de diminuir as compras que faz da União Europeia ou dos Estados Unidos, porque se tratam de bens de capital e produtos que são vendidos sob licença. Os consultores de comércio exterior da Argentina previam inicialmente um superávit comercial para esse ano da ordem de 12 a 13 bilhões de dólares. Essas previsões não estão se confirmando. O superávit da Argentina deve ficar abaixo de 10 bilhões de dólares, quem sabe 8 ou 9 bilhões. Embora no mês passado o país tenha tido um resultado bastante satisfatório, segundo antecipou a presidente Cristina Kirchner. Em junho, a Argentina teve um superávit comercial de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o que é acima da média do que foi registrado nos últimos 5 meses.